Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Como Aprender Farmacologia, e a dica do professor de hoje é respondendo aquela pergunta feita na aula passada, lembra? Nós estávamos falando sobre fármacos e lactação e a pergunta era: o Plasil realmente aumenta a prolactina? Aumenta o leite? Lembra que é usado por muitas pessoas off-label, é claro, né, sem indicações, porque descobriram que o Plasil, que é o metoclopramida, aumenta a lactação. Então as mulheres, se às vezes estão naquela fase de amamentação, que sente que tem pouco leite, acabam utilizando esses medicamentos. E eu mostrei para vocês que sim, o Plasil, né, não só o Plasil, mas dessa mesma classe, né, de antiemético, como Plasil, bromoprida, domperidona, só que uns mais, outros menos, a depender do nível de atravessar ali a barreira hematocefálica. E também os antipsicóticos foram os primeiros relatados a esses efeitos adversos, como clorpromazina, haloperidol, aí vem aí risperidona, quetiapina, olanzapina, claro, uns mais e uns menos. Então, e a gente sabe que os antipsicóticos atípicos, eles têm muito menos ligações aos receptores T2 e também ligações à serotonina. Então, beleza, respondemos essa questão. E lembra, a prolactina, nós conversamos sobre isso, que a prolactina, ela é um hormônio semelhante ao GH, que é regulado ali pelo eixo hipotálamo, hipófise e a glândula alvo, no caso das mamas, né? E que o hipotálamo regula a prolactina através de um neurotransmissor chamado de dopamina, lembra? E se liga nos receptores D2. Então a dopamina regula, controla a prolactina, evitando aí as ações de galactorreia, ginecomastia, em homens e mulheres. Quer um exemplo? Os primeiros pacientes a usarem clorpromazina, haloperidol lá antigamente, quando se descobriu aí esse tratamento que foi fantástico, esses pacientes tinham como efeito adverso aumento das mamas, homens, aumento das mamas e secreções, chamado de galactorreia, a ginecomastia. É um efeito dessa inibição, desse antagonismo da dopamina. Então você aprendeu isso e nunca mais vai esquecer. Então, Plasil, bromoprida, domperidona são todos antagonistas de dopamina. Como efeito adverso, e eu ainda citei, como efeito adverso também, pode dar parkinsonismo e efeitos extrapiramidais, né? Então, é para que você nunca mais esqueça, meu amigo. Mas aqui, ó, nessa dica do professor de hoje, é para responder aquela questão, né, que eu fiz lá no finalzinho da aula. E aí, agora eu tenho os medicamentos ou alguma doença, como prolactinomas, que acabam aumentando as ações da prolactina, e agora eu estou tendo secreção de leite, né? E aí? Como que se para isso? Qual o medicamento que é utilizado para parar a lactação? E aí muitas respostas foram lá sendo colocadas lá nos comentários, tanto lá no Instagram como aqui no YouTube, e eu adorei essa interatividade que a gente teve. E aí, claro, vou trazer aqui, né, muitos responderam de maneira correta, citaram medicamentos como carvedilina, bromocriptina, e aí nós vamos falar agora justamente desses medicamentos. E para que você entenda melhor e para mostrar de maneira prática por que é importante entender isso, nós vamos agora para uma nota técnica do Ministério da Saúde. Sim, porque eu sou do componente estratégico, eu trabalho com antirretrovirais e também os medicamentos de hepatite. Então, veio uma nota técnica para nós agora, no finalzinho do ano de 2021, falando sobre a cabergolina. Se você não conhece, agora você vai conhecer. Vou mostrar aqui para você essa nota técnica e você vai entender melhor. Olha que legal. Vamos lá. Então tá aqui, a nota técnica de 20/8/2021, que ela vem falar aqui, ó, dispõe sobre, que é a nota informativa 4/2021, pela os órgãos responsáveis por fazer todos os estudos do Ministério da Saúde, Conitec, entre outros. Aqui, ó, contextualizando aqui, ó, dispõe sobre a recomendação do medicamento cabergolina, 0,5 mg, e da fórmula infantil lá para a transmissão vertical. A ideia é essa, que já se sabe que existe uma transmissão vertical da mãe que está amamentando para o filho, né? Mesmo que essa mãe esteja aí indetectável. Então vamos lá, vamos trazer aqui o que isso é importante. Olha que legal, a gente sabe que tem toda essa questão do aleitamento cruzado, ó, e é por isso que o Ministério da Saúde vem trazendo essa nota. Olha aqui, ó, amamentação e mulheres vivendo com HIV, falando um pouquinho sobre essa contraindicado, mesmo que essa mulher estiver
fazendo uso regular e a carga viral dela, gente, esteja indetectável, ou seja, ela não está passando nada, o vírus para ninguém, tá bom? Então, aí vem falando mais, ó, o aleitamento cruzado, a amamentação em crianças, fala que o protocolo clínico de diretriz terapêutica para prevenção vertical de HIV, sífilis e hepatites virais contraindica a amamentação em mães vivendo com HIV 1, 2, além de recomendar o uso de inibidores da lactação. Ó, tá vendo? Já está começando a responder aquela pergunta. E como que a gente faz para inibir a lactação? Nesse caso aqui, a mãe está com a lactação normal, só que ela tem esse tipo de empecilho aí por conta dessa transmissão cruzada para o filho. Ela está lactando normalmente, não tem ação de nada, de doença e nem de medicamento. Agora, o importante é parar, né? Então, o que acontece? A inibição farmacológica, que esse é o tema dessas duas aulas, da lactação deve ser realizada imediatamente após o parto com o medicamento carbegolina, primeira escolha, meu amigo, via oral, em dose única, 2 comprimidos. Olha qual potência, administrado antes da alta hospitalar. Então vamos pensar, se a prolactina é regulada pela dopamina, através dos receptores D2, e os antagonistas de dopamina, no caso, metoclopramida, os antipsicóticos, bromoprida, domperidona, então vamos lá, o Plasil, eles são antagonistas dopaminergicos, já aprendemos isso. Diminui essa regulação natural da prolactina. A prolactina aumenta suas ações, causando aí aumento da lactação e também galactorreia, ginecomastia, uma hiperprolactinemia. Então, vamos pensar, se os antagonistas aumentam a lactação, então o que a gente vai usar? Um agonista de dopamina. É isso aí, meu querido, se liga na dica do professor. Se os antagonistas aumentam a prolactina, vamos usar um agonista. Então, carbegolina, bromocriptina, que são os medicamentos utilizados para o Parkinson. Lembra que o Parkinson é uma diminuição de dopamina, por isso que tem os efeitos do parkinsonismo, e é um dos efeitos do Plasil, também dos antipsicóticos. Então, eu vou dar um agonista dopaminérgico dos receptores D2, tudo bem? Então, tá aí respondendo aquela pergunta da última aula, os medicamentos para a lactação, que acaba diminuindo a lactação, nesse caso aqui, os antiparkinsonianos, no caso, cabergolina, pergolina, bromocriptina. Primeira escolha, cabergolina, segunda, bromocriptina, pergolina, e assim vai. Tá respondido a pergunta, e eu tenho certeza que nessa aula, você balconista, você aí farmacêutico da atenção básica, presta atenção, porque essas são as questões que vão cair aí no seu colo aí, tanto no balcão, como também lá na assistência farmacêutica. Entendendo isso, meu amigo, é por isso que farmacologia a gente tem que aprender direito, aprender da maneira certa. Espero que você tenha aprendido, se liga nessa dica e se prepara, vai ter muito mais dicas como essa, sobre fármacos, sobre ações, sobre doenças, e você vai aprender com certeza. Então, quando o farmacêutico não pensa, meu querido, o paciente padece. Então, viva o poder do conhecimento e até a próxima aula. Detalhe, se você gostou, já deixa o seu like aí pro professor, para ele ficar animado, vai gravar mais aulas. Já se inscreve nesse canal se você ainda não é inscrito, indica isso pros seus colegas. Vai lá no Instagram também e me segue lá, vai lá que vai ter muita coisa boa lá também. E também, já ativa o sininho aí, porque vai ter outras aulas, então você vai ser notificado, você não vai ficar perdido. Mas fica acompanhando no Instagram, YouTube, e depois a gente vai trazer lives e tal. Então, até uma próxima aula, espero que você tenha aprendido, e aprendeu com certeza, porque desse jeito não tem como não aprender.